Muito bem, agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui com vocês nesta manhã para trazer mais um assunto muito importante do nosso tema do comércio exterior. E nós aqui, durante tanto tempo, né? Vejam, nós estamos na live 29, 29ª oportunidade de compartilhar com vocês conhecimento, informação, não é? Trocar experiências, porque as perguntas que vocês nos fazem são sempre muito importantes e muito relevantes. E é exatamente dentro desse tempo de relacionamento que nós viemos, obviamente, colhendo as necessidades, anseios, expectativas dos nossos associados e pudemos, então, pensar e elaborar esta apresentação na Live 29 sobre operações essenciais ao comércio exterior. Então, nesse conceito, nesse pensamento, nós também, havendo avaliado muitas das situações que vocês vivenciam no dia a dia, nós trouxemos esse tema para o dia de hoje, que a gente vai compartilhar aqui agora com vocês. E aqui nós temos, começando, não é? A grande questão desse ambiente, desse tema das operações essenciais do comércio exterior. É a busca pela eficiência nas nossas operações. Eficiência é exatamente um dos elementos mais importantes do nosso trabalho. A eficiência é aquilo que faz com que aquilo que realizamos, aquilo que operamos, ele venha a ser feito, muito bem feito, com os resultados esperados. Então, a eficiência, ela nos auxilia nesse processo de crescimento contínuo, de adoção de novas formas, novos métodos, que fazem com que nós possamos, efetivamente, ter o resultado esperado, não é? Com esse ambiente, com esse trabalho que nós realizamos, nós esperamos ter sempre nessa busca operações de importação e exportação dentro dos seus processos, com todas as atividades contínuas e repetitivas que nós temos que fazer, num ambiente de análise, avaliação, gestão de riscos, negociação com clientes, fornecedores, contratação de serviços essenciais e tudo o resto que nós precisamos saber. Essas são, ao final das contas, os elementos, não é, que norteiam o nosso trabalho como operadores do comércio exterior. Dentro desse ambiente, sabendo de todas as questões repetitivas e contínuas que nós trabalhamos, nós resolvemos aqui, diante das questões que nós vivenciamos, trazer aqui para vocês essa lista, essa breve lista de temas, não é? Como sendo um resumo das operações de importação e exportação dentro das atividades que nós realizamos no nosso dia a dia. Então, nós temos esses 5 pontos, essas 5 atividades em especial, que são aquelas mais relevantes, ao meu ver, dentro de uma concepção que eu, ao longo do tempo de trabalho nesse nosso ambiente, tenho percebido. Eu entendo que essas 5 operações são exatamente aquelas mais relevantes e essenciais, ou até fundamentais, do nosso trabalho no comércio exterior, que são as operações administrativas, as aduaneiras, financeiras, logísticas, e eu trago esta aqui, exatamente puxando a brasa para minha sardinha, não é? A questão da elaboração e gestão de contratos comerciais internacionais, que é exatamente minha área de formação, não apenas a minha área de atuação, não é? A minha área de atuação, como vocês todos sabem muito bem, é o comércio exterior como um todo. Mas a minha especialidade, não é? Aquilo para o qual eu fui profissionalmente capacitado é exatamente a questão dos contratos comerciais internacionais. Dentro desse contexto todo, olhando aqui para esses 5 elementos, nós queremos apresentar aquilo que compõe as rotinas que abordam e formam cada uma dessas atividades. Começando, então, dentro desses detalhes, vamos começar com as nossas operações administrativas. Vamos começar pelo básico, não é verdade? Vamos começar exatamente pelas atividades básicas da nossa operação de comércio exterior, que são as nossas operações administrativas. É um ambiente cheio de rotina. Quais são elas? Basicamente, quando nós estamos aqui trabalhando na área administrativa do comércio exterior, vocês comigo aqui certamente já experimentaram isso. Eu comecei a carreira, né,
mais de... não vou falar que foi mais de 30 anos atrás, que está ficando chato, isso já passou de 30, faz um tempo. Então, dentro desse nosso contexto, não é, a gente traz as rotinas. Eu comecei nas rotinas, gente. Eu comecei no tempo de bater guia de exportação, 7 vias, carbonado, cópia carbonada, na Olivetti Lina 98. Alguns aqui vão saber o que era isso. A maioria não tem nem ideia do que é uma Olivetti, né? Quanto menos a Lina 98. E muito menos o trabalho que dava bater cada documento em 7 vias carbonadas, quando a gente, ao final dela, cometia um erro, tinha que começar tudo de novo. Você sabe disso. Eu tentava dar aquela burlada, né? Mas se o pessoal da Camex do seu tempo não fosse tão exigente, você podia até passar, mas o meu não era, tinha que fazer tudo de novo. Pois bem, então, dentro das nossas rotinas, não é, das questões administrativas, nós temos aqui uma coisa que é necessária, o acompanhamento contínuo, que é a questão de cadastramento de parceiros, que são os nossos clientes, os nossos fornecedores, os nossos prestadores de serviço, não é? Então, esteja eu na importação, na exportação, eu tenho cliente para cadastrar ou eu tenho um fornecedor para cadastrar. E em ambos casos, eu tenho os prestadores de serviço, que estão aqui, são aqueles relacionados à minha operação, não é? Não somente isso, eu tenho também um trabalho de cadastramento de produtos, tanto para importação como para exportação. E, obviamente, uma coisa é eu falar de uma operação de exportação de um produto, um NCM, continuamente. Então, minha empresa, ela produz um NCM. Ok. Mas e as empresas que são produtoras de partes e peças? Ou então, linhas amplas de cosméticos, ou ainda, linhas amplas de alimentos preparados, preparações alimentícias, ou ainda uma indústria, uma metalúrgica, uma siderúrgica, né? Mais uma metalúrgica, que produz ali diversos tipos e códigos diferentes de pequenas partes, de pequenas peças. Já imaginaram a quantidade? E cada um deles, eventualmente, uma boa parte dentro do mesmo NCM, mas com características totalmente diferentes, né? Código de produto. Imaginem, então, dentro desse nosso ambiente, e eu só estou falando da nossa operação de comércio exterior, né? Não estou falando da nossa operação de venda nacional. Estou falando aqui de um controle que eu preciso criar exatamente para as operações de importação, que eu virei a fazer, ou de exportação, não é? Que eu realizarei. Então, eu preciso ter um cadastro adequado, saber exatamente qual é o NCM daquele produto, quais são as características tributárias de cada produto, quais são as características de eventuais ex-tarifários de determinados produtos. Tudo isso tem que estar controlado. Isso é uma informação de nós, operadores do comércio exterior, da sua área de departamento de importação, da sua área de departamento de exportação. Nós é que temos que ter esse controle, nós temos que saber o que fazer, não é? E também, com base nisso, dentro da área administrativa, a questão importantíssima da geração de documentação comercial internacional. E vocês sabem muito bem que não é somente criação, mas é também a recepção. Como é que você está falando isso? Criação. Se eu sou da exportação, sou eu que crio o documento. Se eu sou da importação, eu recebo o documento. De qualquer forma, você tenha que criar, tenha que receber, eu tenho que dar o devido procedimento em relação a essas atividades. Isso é para nós muito importante. Então, você que está na exportação ou na importação, você sabe quais são os documentos relevantes. São fatura comercial, fatura proforma, packing list, esses são o que a gente faz. Cartas de instrução ao transportador, carta de instrução ao despachante, carta de instrução ao banco. Todos são documentos produzidos por nós. E na importação? Na importação eu tenho que receber a maior parte desses documentos. Eu tenho que instruir o meu despachante aduaneiro a respeito de alguma mercadoria que esteja chegando, da qual eu preciso dar o devido tratamento. Então, a questão da documentação, vamos dizer, não é somente a questão de produzir a documentação, mas é a questão de gerir a documentação, ela é muito importante para nós no contexto das rotinas administrativas no comércio exterior. E aí também temos o controle de procedimentos, que é, na verdade, a evolução das etapas da operação. Eu me lembro, nos tempos áureos, não é, das 7 vias carbonadas, eu também tinha uma folha de papel A4, várias,
que eu marcava com a minha caneta, com a régua, fazia quadros, tabelas, porque nesse tempo ainda não havia o famoso Excel. Tinha male-male um tal de Lotus 123, vocês? Então, tem gente rindo aí, né, que lembrou do Lotus 123, e aí você sabe que não era uma coisa fácil de acesso. Nós tínhamos que fazer o controle, era na unha mesmo, né, no lápis e na régua. Então, eu me lembro que eu tinha exatamente esse controle dos meus processos, eu era responsável por exportações, muito tempo atrás, não é? As caravelas, então, aportavam no Porto de Santos, e aí, naquele tempo, a gente fazia o nosso processo de embarque das mercadorias. Eu tenho que saber o que estava acontecendo com cada um dos meus processos. Então, o controle de procedimentos daquilo que nós estamos realizando, é importantíssimo saber. Muito bem, dos meus processos de exportação, e eu tinha aproximadamente 20 ou 30, cada mês era diferente. Eu tinha, às vezes, 20 processos de exportação no mês, 30 processos no outro. Chegava ao final do ano, batia até 50 processos por mês. Então, imagine você, não é? Normalmente as nossas equipes são gigantescas, não é? Naquela época, muito tempo atrás, sem o uso de computadores, éramos eu comigo mesmo, não é? Normalmente a gente entrava em uma certa disputa eventualmente, mas era o que tinha. E mudou alguma coisa no dia de hoje? Não, nossas equipes são extremamente reduzidas. A necessidade de atenção é extremamente alta. Então, nós temos que ter um controle de procedimento, saber o que está acontecendo com cada um dos nossos processos. Então, eu precisava daquela planilha para exatamente me indicar cada um dos 20 processos daquele mês, qual que estava em qual etapa de procedimento. Aquilo que eu já tinha negociado, aquilo que eu já tinha pedido produção, aquilo que eu já tinha recebido o ok da produção que estava pronto, aquilo que eu já havia enviado ao porto, aquilo que eu já havia informado o despachante, e assim vai. Imagina 50 processos, cada um no momento, você sabe que alguma coisa vai ser deixada para trás se você não controlar. Se você não tiver exatamente a visão de controle, não é? E das rotinas das operações que você precisa ter ali. Então, esse elemento ele é muito importante para que você esteja sempre buscando e realizando eficiência. E isso é muito, muito importante para que, ao final, eu tenha um embarque saudável, não é? Uma exportação ou uma importação, né? Um desembaraço aduaneiro aí adequado. Ótimo. E, por fim, aqui dentro da questão desse nosso quadro de operações administrativas, eu tenho também a possibilidade de necessidade de consultar o histórico das operações, não é? A repetição das minhas operações, porque daqui a um mês, 2 meses, eu vou ter que fazer um embarque semelhante, eu vou ter que fazer um desembaraço de importação semelhante. Então, eu já tenho ali um histórico, já tenho ali uma série de documentos, de orientações, de informações adequadamente preparadas. Então, eu visito tudo aquilo que eu realizei. E, obviamente, eu tenho os dados, as informações necessárias, porque quando diretoria vai pedir para você, quantas operações nós fizemos no primeiro trimestre? Fala, puxa vida, chefe, espera aí que eu vou contar. E você pega folha a folha. Não, você tem lá a base de dados, né? Um adequado controle para saber. No primeiro trimestre fizemos tantas exportações, tantas importações, tantos dólares exportados, tantos dólares importados, e tantos reais pagos de imposto e etc. Você tem a base de informações de tudo que você fez. É um histórico da sua operação. Isso é fundamental. Isso aqui, então, são as nossas operações administrativas. Vamos passar às operações aduaneiras. As operações aduaneiras são exatamente um ambiente que aqueles que tiveram sua formação em comércio exterior foram adequadamente preparados para entender, não é, dos vários feitos no ambiente aduaneiro, não é, a nossa atividade perante a aduana brasileira, não é? E exatamente é para isso que nós muitas vezes estamos aqui trabalhando, não é? Isso é o que nos diferencia. Não fosse a aduana, eu teria uma operação de compra e venda normal, mas eu tenho a aduana como uma barreira, não uma barreira tarifária ou uma barreira técnica, é uma barreira a ser transposta, não é? Através de um processo, de um procedimento. Então, dentro desse ambiente das nossas operações aduaneiras, o que nós temos por ver? Nós temos as rotinas
que são relacionadas a essa atividade. Dentre as rotinas, no momento que eu estou falando deste tema aduaneiro, das nossas operações, a primeira atuação é algo muito importante, que é a questão da definição da classificação fiscal do seu produto, seja na exportação, seja na importação. Eu, em muitas reuniões, em muitas orientações a empresas, eu verifiquei que existe assim uma falha, muitas vezes, grande na correta designação do NCM, ou da nomenclatura comum do Mercosul, da mercadoria, seja na importação, seja na exportação. Na exportação, você tem ali uma necessidade de definir muito corretamente qual é o seu produto, porque nas exportações, gente, a gente tem muito pouco problema nessa área, tá? Então, se você eventualmente fizer uma classificação não tão adequada assim, nem sempre vai ter problema. Por exemplo, né, na área de confecções, né? Então, você fez ali uma definição de NCM, e eu vejo muitos erros nessa área. Eu vejo ali classificação errada de produto pelo capítulo. Eles erram o capítulo. Em vez de 61, coloca 62. Em vez de 62, coloca 61. O que você está dizendo, Maurício? Estou dizendo o seguinte, 61 e 62. Um deles é malha e outro deles é tecido plano. Você que é do setor têxtil, você sabe muito bem a diferença entre os dois. Só que quando alguém faz uma classificação de mercadoria dentro dessa área, procura lá vestidos, saias, blusas, camisa masculina ou coisa assim, e o primeiro que aparece na busca é o que, olha isso aqui, camisa masculina, tá, tudo certo. Pau, mandou vendo ali no 61, capítulo 61, alguma coisa. 61 é malha. Esse é o problema. E aí você classificou errado um produto que era com base em tecido plano. Tecido plano é aquele que tem trama e urdume, tá? A malha, ela vem de um tear circular. Então, normalmente, blusas femininas, aquelas que têm um stretch, né, que tem um caimento, são feitas de malha. Camisa, roupa masculina, ou os ternos, não é? O paletó ele é feito, camisa masculina, calça de sarja, normalmente são feitas em tecido plano. Você trocou totalmente o impacto de impostos em cima dessa mercadoria. Você mudou, é um outro capítulo. Então, você está sujeito a uma imposição errada de impostos, né? No caso das importações, em fazendo uma classificação errada dessa forma. Aí eu digo, eu errei na classificação na exportação. Até passa batido, às vezes passa. O problema é o seu cliente lá fora, porque ele vai fazer um processo de importação com base numa classificação errônea. E isso pode trazer impactos no processo de importação dele, na nacionalização, no pagamento de impostos, do lado de lá. E isso vai acarretar em quê? Vai acarretar em redução de competitividade do teu produto, do teu preço. Não é? Então, são esses elementos que nós, quando entramos no âmbito aduaneiro, precisamos ter uma cautela extraordinária. E, uma vez que eu penso dessa forma, eu tenho que ter também uma forma de trabalhar e entender que nas exportações haverá desoneração tributária. E isso acarretará em ganho de competitividade. Então, eu preciso de um cálculo de previsão de isenção desses impostos para ver até que margens eu posso adotar ou melhorar para fazer o preço de exportação do meu produto. Na mão contrária, obviamente, antes de importar, você precisa fazer um cálculo de previsão de custos e impostos da mercadoria que você vai importar. Por quê? Porque uma vez que você faça isso, você vai avaliar a viabilidade econômica de uma importação. Porque se você não fizer essa avaliação, você pode ter assim uma surpresa muito desagradável. Aqui no Brasil, nos nossos atos de importação, em média, não é uma importação, ela vai significar um impacto de 60% a 80% de impostos e custos, não é, ao final das contas. Então, você, pense só, você considera o seu preço aduaneiro. O que é o valor aduaneiro? O que é valor aduaneiro? Valor da mercadoria mais frete internacional mais seguro internacional de transporte de carga. Esses três valores compõem o que se chama valor aduaneiro. O valor aduaneiro é o que você deve, então, você deve para o fornecedor ou para o fornecedor mais prestador de serviço de transporte seguro,
Se você comprou CIF ou CIP, obviamente você pagou transporte seguro já para o seu fornecedor que se encarregou dessas despesas. De qualquer forma, você tem o valor aduaneiro aqui. Esse valor aduaneiro, ele será acrescido de algo como 60% a 80%, porque nós não estamos apenas falando de impostos. Eu tenho, além dos impostos a serem recolhidos, eu tenho as despesas a serem pagas com despacho, o despachante aduaneiro, não é? Eu tenho algumas tarifas a pagar que não estão diretamente relacionadas ao pagamento dos impostos. Nesse momento, nós já não temos a imposição das capatazias, mas não sabemos até quando, não é? Por meio de um decreto aí. Estamos livres da capatazia. Agora, até quando, não sei. Por isso, é sempre bom ficar esperto, porque é também um custo. Transporte, aí você vai tirar do porto onde a mercadoria foi desembaraçada. Vai trazer para o seu armazém. E agora? Transporte, vai mais um custo. Então, nós temos que calcular todas essas etapas do custo para que, ao final, eu veja mercadoria finalmente nacionalizada e colocada no meu armazém, quanto custou. E é esse o valor que vai ser avaliado como sendo viável ou não. Então, eu preciso uma capacidade, né, uma preparação de saber calcular esses impactos. E eu preciso dessas informações com base em quê? Com base no código LCM que eu defini. E se eu não tiver acesso à normativa atualizada? Como eu faço? Eu vou procurar no Google. Muito bem. Será que você vai achar exatamente a informação certa ou será que você pegou uma desatualizada, sendo que havia uma outra mais atual? E aí a gente está sempre nesse pensamento. Se eu errei na conta, e aí eu trouxe uma mercadoria que porventura teve ali uma alteração na sua condição tributária, eu posso ter um prejuízo muito grande, não é? E ainda mais, trago para vocês esse pensamento, a questão cambial. Porque uma coisa é eu preparar um preço de exportação para um produto que eu espero vender daqui a 90 dias. Daqui a 90 dias, como está o câmbio? Eu preparo um preço em dólar. Preparo um preço em dólar aqui. A venda acontece em 90 dias. O que aconteceu com o câmbio lá para frente? Então, como é que eu me preparo? Você tem uma metodologia? Deveria. Na importação, a mesma coisa. Eu estou fazendo um planejamento de uma importação que eu, de fato, vou fazer, se tudo der certo, que vai me aparecer aqui no porto daqui a 120 dias. E eu usei a taxa de dólar de hoje para fazer essa avaliação de viabilidade. O que acontece daqui a 120 dias? Você se preparou para isso? Pois bem. Recomendações básicas. Nas exportações, reduza o valor da taxa de dólar em 15%, 10%, tá bom. Porque se o dólar subir, você está ganhando mais. E você pode até oferecer um desconto, não é? Mas e na importação? Se você faz uma previsão de $1 hoje, que vai, normalmente o comum, não é? A coisa mais convencional é que o dólar suba. Então, você que faz uma avaliação hoje, pode considerar $1 20% mais caro para daqui a 120 dias, pelo menos. Então, faça essas previsões. E assim você vai ter uma boa atuação. Isso minimamente responsável, não é? Digamos assim. Pois bem, havendo, então, definido e classificado fiscalmente o produto, feito a avaliação do impacto da desoneração tributária na formação de preço de exportação, avaliado a viabilidade econômica das importações, nós entramos finalmente naquilo que é, de fato, a operação aduaneira, não é? Que são os procedimentos diretos da aduana brasileira. E aí, muitas vezes, nesse momento que não é somente fazer o registro da operação, não é? Por meio do registro de exportação, antigamente a gente falava do registro de importação, tudo muda de nome, mas no fim das contas é registrar a operação perante o Siscomex, com o nome que tiver, DUI, DUIMP, RE, DI, tudo isso, gente, é o que o sistema determina. Perante o regulamento aduaneiro, nomes não mudam, né? Ainda continuam sendo chamados da forma original. Isso ainda consta lá no regulamento aduaneiro. Mas, independente do que seja. Então, a partir do momento que eu tenho o registro da operação, seja ela importação ou exportação, a partir do momento que eu tenho presença de carga confirmada no sistema,
tudo vai andar praticamente automaticamente, não é? Para o desembaraço aduaneiro, seja da importação, seja da exportação. Mas o que eu preciso saber antes disso, né? Antes que tudo isso aconteça? Eu preciso saber se existem, eventualmente, órgãos anuentes, seja na minha exportação, seja na minha importação. Eu preciso saber se existem aí, porventura, obrigações aduaneiras especiais no meu processo. Alguma coisa aí que eu tenho que pensar, ou algum certificado, algum documento, ou alguma declaração que eu, porventura, precise acrescentar ao processo. Não apenas os bons e velhos fatura, conhecimento de transporte, packing list, não é? Mas alguma coisa a mais pode ser que seja necessário. E como é que eu fico sabendo disso? E aí também, nas importações, especialmente, se eu tenho licença de importação obrigatória, então eu tenho que... Não, mercadoria. O que quer dizer licença de importação obrigatória? Quer dizer, licença de importação, quer dizer que algumas delas, a maioria delas, são licença de importação automática. Então, ela é automática, você está tranquilo. Quando ela não é automática, que depende de anuência, você só pode permitir o embarque da mercadoria depois da LI emitida, porque senão você é autuado pela aduana, pela alfândega brasileira. Então, isso é uma coisa que causa um desgaste e uma despesa muito grande. Então, são situações que precisamos antecipar. Quem que é o nosso bom e velho prestador de serviço aqui nesse ambiente? É o despachante aduaneiro, ele é o nosso parceiro fundamental, não é? Para nos ajudar, nos alertar em todas as fases desse ambiente da operação aduaneira, tá certo? Pois bem, chegando aqui, vamos pensar agora em operações financeiras, outro ambiente muito importante para as nossas operações de comércio exterior. É essencial. E por que ela é essencial? Exatamente pela seguinte razão. E eu trago para vocês o conhecimento e o pensamento de que essa razão, ela repousa de uma forma muito severa sobre os exportadores, tá? Porque nas operações financeiras internacionais, uma das responsabilidades do exportador é definir métodos de cobrança seguros, não é? Não é somente vender. Eu, infelizmente, já tive várias experiências, não da minha empresa, mas ouvi relatos de empresários e empresas a respeito de haverem tido uma péssima experiência nas exportações, porque haviam feito a venda e não haviam recebido. Pois bem, então aí nós temos o sério problema, não é? De não saber como funciona uma exportação, porque a exportação, ela depende extremamente de que você defina de forma correta o método de cobrança internacional, porque diferente do que acontece no Brasil, que você emite uma nota fiscal, uma fatura e um boleto, coloca cobrança bancária, se o cliente não pagar, vai a protesto, lá fora não tem nada disso. Se você não tomar providências, nada do que acontece no Brasil acontecerá lá fora. Infelizmente, eu já ouvi empresas dizendo, mas eu emiti o boleto, eu pus em cobrança. Eu falei, ó, eu achei até estranho isso, mas como é que você conseguiu o CNPJ do seu cliente lá fora, né? Que não existe. Ah, eu coloquei um número qualquer lá. Tá, tudo bem. Então, né? De vez em quando as consequências vêm pelos nossos atos, né? Então, a definição de método de cobrança é muito importante. Quais são elas? Nós temos uma live específica dentro da área de operações financeiras que nós detalhamos todos os métodos de cobrança. Pagamento antecipado, cobrança bancária à vista e a prazo, carta de crédito e open account, que é em confiança. Então, a gente vai do maior para o menor nível de confiança em relação ao risco, né, para o vendedor. Melhor dos mundos é o pagamento antecipado. Ótimo, definir bem, pagamento antecipado, dinheiro vem, produto vai. Nota 10 para você, você está bem protegido. Agora é difícil achar um cliente que tope isso daí, tá? A carta de crédito traz um equilíbrio na relação. Temos um banco intermediando essa confiança. Então, a carta de crédito, eu recebo a carta de crédito, sou exportador, cumpro as ordens da carta de crédito, tenho garantido meu pagamento. Se eu fizer cometer algum erro, a probabilidade é que eu não receba o meu pagamento se o meu comprador, o meu importador, meu cliente, não autorizar. Então, eu volto a estaca zero, não é? Eu fico exatamente na condição do Open Account, que é conta aberta, conta em aberto. Open Account é isso, conta em aberto.
o cliente paga quando resolver. Então, isso se faz sim, mas em condições muito específicas de relacionamento comercial internacional, certo? Então, nós temos essas condições. Então, no ambiente do exportador, eu preciso de uma forma muito clara ter essas definições. E aí, na importação, diferentemente, eu só preciso me organizar, porque quem vai definir método de cobrança é o meu exportador, o vendedor, meu fornecedor estrangeiro, para quem eu vou fazer o pagamento. Então, ele vai me dar a condição, ou a pagamento antecipado, ou com carta de crédito, ou a prazo, né, com cobrança bancária. Mas a cobrança bancária também ela só funciona bem como proteção para o vendedor se a operação se der por meio marítimo. Por quê? Porque os documentos necessários à retirada da mercadoria do porto estarão em posse do vendedor. E enquanto eu não tiver os documentos na minha mão, eu não tenho como retirar a mercadoria. E esses documentos me serão entregues mediante pagamento da minha dívida, ou que eu apresente condições de segurança para aquele pagamento, que é o caso da assinatura de uma espécie de uma espécie de letra de câmbio, que é uma nota promissória, não é? Mas se no país em questão o instituto do protesto, da cobrança e protesto com base em letras de câmbio ou notas promissórias não existir, também não serviu de nada. E aí, então, resolvida essa questão dos pagamentos, eu entro na questão do fechamento de câmbio, que é o mais básico deles, não é? Então, seja adquirindo reais para mandar ao exterior, aliás, adquirindo dólares para mandar ao exterior para pagamentos de importações, seja transformando dólares recebidos do exterior para pagamentos de exportações, transformá-los em reais, em um e no outro, eu tenho que passar por um contrato de câmbio, eu tenho que converter. Quem oferece isso são os bancos. Os bancos oferecem exatamente a operação de câmbio, que é a transformação de moeda estrangeira em moeda nacional. Porque de uma e outra forma você receberá o seu pagamento em dólares, mas dólares não entrarão na sua conta. Salvo situações especiais em que você mantém o recurso fora do Brasil, mas isso é algo muito pouco convencional. São poucos os casos que tem isso. Então, vamos ficar aqui no básico, certo? É dinheiro, dólar que chega, você fecha o câmbio, o real vai para a sua conta. Na importação, você pega os reais da sua conta, converte em dólares e manda para o seu fornecedor. Pronto, fizemos o fechamento de câmbio. E aí temos a questão do financiamento às exportações e importações. Nas exportações, nós temos acesso a linhas de financiamento pré-embarque e pós-embarque. O pré-embarque me ajuda a financiar produção. E o pós-embarque me ajuda a financiar prazo de pagamento se eu conceder isso ao meu cliente. Nas importações, o financiamento às importações, conhecido como FINIMP, não é? Ele se dá de uma forma muito simples. Eu pego emprestado dinheiro com o banco para fazer o pagamento da minha importação e financio no prazo definido com o meu banco por esse recurso. Pronto, simples assim. Quem são os prestadores de serviços aqui dessa área? São as corretoras de câmbio e são os bancos, né? Então, aqui, esse é o nosso ambiente. Operações logísticas internacionais. Esse daqui, gente, esse aqui é o ambiente mais tradicional quando nós falamos das importações e das exportações. Não sei se você já percebeu, mas a maioria do material de comunicação que nós usamos quando estamos trabalhando com o exterior são essas imagens de fundo aqui, de portos, não é? É porto, é container, é guindaste. Então, a logística é algo muito marcante no nosso ambiente do comércio exterior. Quais são, então, as rotinas, não é? Muito tradicionais desse setor, dessa atividade? E não pense você que é somente marítimo, aéreo, rodoviário, tá? É muito mais que isso. Nosso trabalho começa na descrição e na definição da carga. Se ela é uma carga perigosa, se ela está... qual a descrição dela, se ela é líquida, sólida, inflamável, o que é a carga, se ela está sujeita a regras especiais, se não está. Então, o nosso trabalho na logística começa desde a definição
da descrição da nossa carga. Uma vez definida a carga, definição de volume e embalagem, que é algo muito importante, porque quando nós falamos de importação e exportação, compete a nós usar da melhor forma possível o espaço que nós precisamos. Normalmente a gente pensa em container, porque dentro do container, o container é o transporte básico, né? Mesmo que eu mande mercadoria menos de container, ela vai acabar dentro de um container. Ela vai acabar sendo enfiada no container, porque se não tiver no container, não vai subir no navio, não é? Nós não usamos mais, apesar da brincadeira que eu fiz há pouco, as caravelas, elas não estão mais em uso. Então, a mercadoria ela vai no porta-containers. Esse é o instrumento do transporte marítimo. Então, toda a carga está dentro daqueles caixotes metálicos. Então, ela tem que ser encaixada ali dentro. Então, você tem que pensar muito bem nesse seu volume, no espaço que a sua mercadoria ocupa, não é? E você precisa pensar no tamanho do pallet. Se você vai fazer uma organização de produtos em pallets, né? Você tem tambor? Não, em tambor, um container de 20 cabe 80 tambores, ponto final. Tambores de 80, tambores de 200 litros. É muito simples. Encheu 80 tambores, acabou. Agora, se você tem que montar, se você tem o seu produto em caixas, não é? Sua operação está baseada em caixas e você organiza as caixas sobre pallets, esses pallets, eles têm que estar dimensionados de forma a caber dentro do container, um do lado do outro, e permitindo, então, um empilhamento. Porque senão você vai pagar um frete marítimo caro por vento, não é? Você está cheio de vento no container. Você tem que aproveitar ao máximo o espaço que você tem, para que o custo daquele transporte, dividido pelo número de unidades vendidas, né, transportadas, seja um número extremamente competitivo para você. É assim que nós temos, então, esse trabalho de definição de volume e embalagem. Definição da decisão sobre modais. Não basta assim, eu quero aéreo, marítimo ou rodoviário. Não, tem que ver se é possível. Temos que avaliar se vale a pena. Porque, de repente, eu tenho uma venda de uma mercadoria que tem um valor muito alto. Não vale a pena eu arriscar uma mercadoria de valor alto num transporte que seja barato, mas que leva um tempo muito grande. Então, pedras preciosas, por exemplo. Não vou fazer uma operação de venda de joias, pedras preciosas, por via marítima. Mas eu vou mandar 10 toneladas de pedras preciosas. Imagina o valor de uma carga dessa, não é? Então, é muito mais interessante que você utilize um meio de transporte mais rápido, mais seguro, não é? Com outras condições. Da mesma forma, eu não tenho como utilizar o transporte marítimo para determinadas regiões que me são limítrofes. Então, não vamos falar o óbvio, né? Mas tem países com os quais eu só faço negócio rodoviário. Alguns deles eu posso fazer rodoviário ou marítimo. A Argentina é um caso típico. Eu posso, dependendo do meu produto, dependendo do meu contexto, fazer embarques para Buenos Aires, por exemplo, para a Argentina. Posso mandar de forma rodoviária, como bem posso mandar de forma marítima. Vai depender do tipo de produto, vai depender do contexto histórico da relação das nossas aduanas, não é? Que a aduana também do lado argentino, de tempos em tempos, tem lá as suas operações padrão também, não é? O que, dependendo da situação, então, vale mais a pena você correr com a sua mercadoria para o Porto de Santos e de lá embarcar para Buenos Aires. Costuma resolver algumas situações. Nos anos áureos, fiz muita operação marítima para a Argentina. Eu estou falando no final da década de 90. Mandava muito produto para a Argentina usando o meio marítimo. Deixava o produto muito mais barato e era um produto com valor agregado não alto e logo eu precisava ter uma economia muito grande no preço por quilo do meu produto. Então, o transporte marítimo resolvia em muito essa situação. Pois bem, Incoterms. Incoterms são exatamente aqueles elementos fundamentais das nossas operações de questão de responsabilidade, não é? Então, sabendo que existem 11, e mais uma vez, faço referência, nós temos uma live específica sobre Incoterms. Nesse ambiente, você vai ter a possibilidade de conhecer, não é? Os 11
tipos, as 11 modalidades do Incoterm. No final das contas, a gente sabe, o básico, gente, sempre vai ser FOB, CIF, FCA, CIP, certo? São correspondentes. Marítimo é FOB e CIF. E FOB só se usa para marítimo, tá bom? Só lembrando isso aqui, deixando bem claro essa questão. FOB é só marítimo. Free on board. On board é navio, tá bom? E o FCA, Free Carrier, aí é livre no transportador, seja ele rodoviário, seja ele aéreo, tá bom? Só lembrando disso. Então, esses são os Incoterms necessários. Qual eu vou usar? Você quer usar o Xworks? Se o seu cliente topar, não vejo problema com isso. Mas cada vez é mais difícil que isso aí aconteça, tá? Agora, o FOB, o CIF, o FCA e o CIP passam a ser os principais Incoterms da nossa era, tá bom? Independente do DDP, os demais, não é? Esses daqui são aqueles que realmente fazem diferença para nós. Seguro internacional, se você optou por um CIF ou CIP, não é? O seguro internacional é por tua conta. E em sendo por tua conta, o que vai acontecer? Você precisa ter, obviamente, acesso a esse tipo de serviço e contratar corretamente uma pólice que cubra os riscos do transporte. Se você está mandando mercadoria para áreas de conflito, os seguros, eles têm de ser específicos. Então, nessa vez, mais uma vez, nós estamos experimentando aqui, não é? Em tempo de conflito internacional, e os navios estão passando por perto, não é? Dessa zona de conflito. O seguro é diferente. Tem que haver informação dessa situação. Eu me lembro muito tempo atrás, de novo, né? Os conflitos armados eram em outras regiões. E algumas regiões estavam em permanente estado de conflito. Então, quando embarcávamos para determinadas regiões, não é? Vou aqui me limitar a fazer a referência geral. Quando embarcávamos para determinadas regiões, tinha que informar que o navio passaria por determinada região antes de chegar ao seu destino. Região de conflito. Tinha que estar informado. E o preço do prêmio do seguro costumava ser 3, 4 vezes maior, se não fosse. Então, são coisas importantes a saber. Inspeção e certificações, outro elemento importante. A inspeção e a certificação, ela se dá exatamente para construir confiança e garantias em relação ao importador quanto à mercadoria que está adquirindo. Então, se eu sou exportador, eventualmente o meu importador, ele pode pedir que eu providencie inspeção da mercadoria previamente ao embarque, ou certificações específicas quanto a características técnicas do produto, ou análises específicas que vão acabar demandando um certificado de análise, não é? Então, são elementos importantes que acontecem nesse momento da logística. E, por fim, eu tenho que cuidar sempre das minhas informações, né? Gerar informações, instruções adequadas ao meu agente transportador, o meu agente de carga. Eu tenho que informá-lo muito bem de todas as questões a respeito daquela operação para a qual ele foi, então, contratado, né? E aí, dentro desse ambiente, eu tenho quem como prestador de serviço? Eu tenho agentes de carga, eu tenho seguradoras, eu tenho certificadoras, as inspetoras, empresas de inspeção, que são os meus parceiros aqui nessa minha necessidade. Pois bem, e aí eu entro no quinto e último ambiente importante, e obviamente, puxa a sardinha, como eu já falei, para minha brasa, ou puxa a brasa para minha sardinha, na questão da elaboração e gestão de contratos comerciais internacionais. E dentro desse ambiente, um muito importante que é exatamente saber que esta atividade, ela produz segurança jurídica. Nós, no ambiente internacional, nós não estamos amparados automaticamente pelo sistema judicial brasileiro. Então, eu preciso construir um ambiente que gere segurança jurídica para a minha operação. Uma coisa são as questões dentro do comércio exterior, da minha relação com meus prestadores de serviço que estão aqui no Brasil. O agente de carga, o despachante, a transportadora, e esses todos. Uma coisa é esse relacionamento, que está debaixo dessa proteção, né, desse arcabouço jurídico aqui brasileiro.
Outra coisa é a minha relação com o meu fornecedor internacional ou com o meu cliente internacional. Eu estou debaixo da lei brasileira, eles estão debaixo de leis estrangeiras. Então, nessa situação, eu trago para você um resumo. Se você tentar resolver conflitos comerciais pelo meio judicial, pode ficar esperando 10 anos a solução desse problema. No mínimo, além dos honorários advocatícios que você vai ter que pagar, não só no Brasil, porque o processo ocorre no Brasil e no exterior, então você vai pagar esse serviço tanto no Brasil como em moeda estrangeira, dólar ou euro, e aí durante muito tempo vai ter que ter acompanhamento desse processo, com uma probabilidade de ganho muito baixa. Porque mesmo que você tenha uma decisão favorável, você ainda terá que executar a sentença. E aí é outro processo, né? Não é só no Brasil que é assim, não. Então, realmente não é viável. Eu preciso criar uma situação melhor, não é? Para que eu possa, de forma correta, criar segurança jurídica na minha operação comercial internacional. O que faço? Faço uso de instrumentos, contratos, e nestes contratos eu estabeleço métodos de solução de conflitos, métodos alternativos de solução de conflitos. Quais são eles? Mediação e arbitragem, pura e simples. Existem câmaras especializadas nessa atividade. Nós aqui da São Paulo Chamber of Commerce temos, dentro da nossa estrutura, a CEMAC, que é a Câmara Empresarial de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial de São Paulo. E aqui nós tratamos exatamente desses temas de mediação e arbitragem de eventuais conflitos comerciais internacionais. Pois bem, diante de tudo isso, nós então trabalhamos, sabendo que eu tenho esse elemento aqui a tratar, eu monto os meus contratos padrão, não é? Modelos padrão de compra e venda. Mas um contrato de compra e venda é muito complexo. Não é, você pode fazer uso de uma mera proforma como sendo um contrato. Por quê? Ele detém os elementos básicos de um contrato. Exposição de vontade das partes. O que, quanto, quando, onde. E ali, então, nesse instrumento, você acrescenta ali eleição de métodos de solução. Mas os cuidados. Como bom contrato, tem que estar assinado, né? Tem que estar assinado, tem que estar aceito. Então, você assina propondo que o seu cliente assine aceitando. Modo digital, modo que for viável, mas tem um documento assim. Mais amplo que estes são os contratos de distribuição. Porque seja você um distribuidor aqui brasileiro que adquirirá mercadoria de um produtor estrangeiro, seja você um produtor brasileiro que constituirá um distribuidor no país estrangeiro, você tem que ter um contrato que define direitos e deveres entre você e seu distribuidor. Limitações, não é? Questão de licenciamento de marca, uso da marca comercial, são tantas questões que devem ser, então, devidamente avaliadas antes de você entrar no negócio, porque você pode correr o risco de ter a sua marca aí, não é? Bloqueada para o seu uso naquele mercado, uma vez que o distribuidor eventualmente se aproprie dela. Pode acontecer? Pode acontecer. Esperamos que não, mas pode acontecer. Se você não tem um contrato para te assegurar, babau, não é? Esse é o problema. E o contrato de representação. Ou você aqui no Brasil é representante de uma empresa fornecedora estrangeira e faz as suas vendas aqui no Brasil para os importadores brasileiros, ou você é uma empresa fabricante brasileira que constitui os seus representantes no mercado externo. Para isso, você faz o quê? Elabora um devido contrato de representação. O contrato de representação, por sua vez, estabelece também direitos e deveres. A região de exclusividade do seu representante, o percentual de comissões que ele vai receber, eventuais valores fixos a título de ajuda de custo e promoção de produtos, pode ter também. Então, essas são as condições que você precisa avaliar. Quem é o seu prestador de serviços para essas atividades? É uma empresa de assessoria legal internacional. Normalmente, escritórios de advocacia oferecerão esse tipo de serviço. Tá certo? E assim, vamos aqui resumir.
Quais são, então, diante dos fatos que eu apresentei, os desafios, não é, da nossa atividade? Então, e eu digo isso para vocês, apesar de existirem ferramentas digitais de apoio aos processos e rotinas do comércio exterior, poucos são os que agrupam de forma simples, num único ambiente, todas essas rotinas. Avaliação de viabilidade de negócio, geração e controle de processos desde a proposta comercial, gestão de todas as rotinas do comércio exterior, aquelas todas que eu apresentei para vocês aqui durante o tempo que nós estamos aqui juntos, não é? Remessa de documentos com certificação digital, veja isso, cada vez mais em voga, não é? Esse tipo de atividade. Contar com um marketplace de prestadores de serviços essenciais às operações de comércio exterior, porque normalmente você até tem essas coisas, não é? Existem ferramentas digitais, algumas delas que te ajudam a fazer cálculo, formação de preço, cálculo de importação, outras que te ajudam a fazer documentos de importação, de exportação, não é? Outras que te ajudam em algumas rotinas, outras, então, que te ajudam, talvez, com remessas de documentos com certificação digital, e os marketplaces com prestadores de serviços do comércio exterior. Está tudo aí espalhado. Agora, de tudo que eu trouxe para vocês, eu quero dizer o seguinte: nós aqui da São Paulo Chamber, entendendo essa sua necessidade, entendendo a necessidade dos nossos associados que vivenciam isso, nós nós investimos, não é? Os últimos 2 anos, entendendo as necessidades de vocês e montando uma plataforma específica, integrada, única, que contempla todas as atividades essenciais do comércio exterior, como eu apresentei para vocês aqui. Então, todas aquelas atividades que eu mencionei estão amparadas num único lugar. Então, é exatamente dentro desse ambiente que a São Paulo Chamber of Commerce construiu a plataforma que nós aqui chamamos de Control A. Então, prepare-se. Nós vamos, em breve, trazer para vocês informações muito relevantes a respeito dessa plataforma, de como ela vai funcionar, como você terá acesso a ela e todos os demais detalhes que nós conseguimos, assim, realizar. E assim, eu quero agradecer a você pelo tempo que você passou aqui conosco, ouvindo, aprendendo, não é? E, obviamente, buscando um comércio exterior mais eficiente e mais eficaz. Então, muito obrigado e nos vemos na próxima live. Até lá!